Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequiel, ele foi levado em espírito diante daquele vale. Só que ele esperou o Senhor falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor leva ele diante daquele cenário e ele observa a situação que está aquele vale. Vale de ossos secos, que aos olhos do profeta Ezequiel era impossível algo acontecer diante daquele cenário. Mas o profeta Ezequiel, ele sabia quem é que levou ele ali para aquele vale. Então nem todos os vales que nós passamos, amada igreja do Cordeiro, meus irmãos, minhas irmãs, fica dando êxito para o diabo. Que eu estou no vale porque o diabo se levantou contra a minha vida, se levantou contra a minha casa, se levantou contra o meu lar, se levantou contra o meu casamento. Nem todos os vales, entendeu? É êxito do diabo. Tem vale que você, meu irmão, vai entrar. Tem vale, minha irmã, que você vai entrar, que é permissão do Senhor. Porque o Senhor também ele pega o profeta Jeremias e fala assim: Jeremias, se põe de pé, entendeu? E desce a casa do oleiro, que lá eu te mostrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele queria dar uma experiência ao profeta Ezequiel, como o Senhor também deu uma experiência ao profeta Jeremias. Deu ao Jeremias descer a casa do oleiro, ao levar o profeta Ezequiel diante daquele vale. Deu e para isso o Senhor, em processo, em luta, em dificuldade, em perseguições, deu o Senhor, ele quer dar uma experiência a nós, seja nos levante dentro da casa do Senhor. Ele quer dar uma experiência em nosso casamento, ele quer dar uma experiência no nosso trabalho, ele quer dar uma experiência no processo da enfermidade, ele quer dar uma experiência no processo do desemprego, ele quer dar uma experiência em nossas vidas, no dia após dias. Mas temos que entender o que o Senhor quer com nós e como que está nossas vidas diante da presença não do homem nessa terra, mas da presença do Todo-Poderoso, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac e que é o Deus de Jacó. Meus irmãos, nesta manhã de sexta-feira, no encerramento deste grande propósito do livro de Ezequiel 37, quando Deus leva o profeta Ezequiel diante desse vale, nós precisamos entender como que nós vamos entender o propósito do Senhor sobre nossas vidas, quando nós se posicionamos, quando nós renunciamos e quando nós deixamos o Senhor conduzir a nossa vida, conduzir a nossa casa, conduzir o nosso casamento, conduzir a nossa vida espiritual e conduzir o nosso ministério. Nós não querer tomar as nossas próprias decisões, meus irmãos, minhas irmãs, mas esperar o tempo do Senhor falar conosco. Mas para o Senhor falar conosco, é necessário que nós se calamos. Não tem como nós falar, nós tomar decisão, Deus, se nós não dar a total liberdade para o Senhor agir em nossas vidas. Louvado sejamos. Então Ezequiel, ele foi levado diante daquele vale, mas não tomou decisão nenhuma antes que o Senhor falasse com ele. O Senhor falou com ele: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? E ele falou: Senhor, tu sabe. Então Deus falou com ele: então profetiza sobre este vale. Então Ezequiel profetizou conforme o Senhor falou com ele.